diariamente no Brasil, neste país continental, mulheres pretas em situação de rua são estupradas, são abusadas, são assediadas por homens brancos, e isso não só com mulheres pretas, homens brancos que abusam de também homens pretos em situação de rua. E a pergunta que eu faço é, nesse caso, quando é homem branco que está buscando, quem se interessa em avaliar as faculdades psicológicas desse homem branco? Será que isso não tem relação com aquela questão da pureza da mulher branca, que é mais uma das heranças da colonização? Salve, salve, galera! Quanto tempo, hein? Tamo aí, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão, hein? Pois é, né? Paternidade, como muita gente já sabe, na pandemia, acabou que eu precisei, para combinar a paternidade com a busca de uma renda extra, abrir mão de algumas coisas, e uma delas foi precisar, já no finalzinho da gestação da minha esposa Kelly, deixar de aparecer nas redes sociais para investir esse tempo em outras atividades, sem precisar abrir mão das atividades que já vinham sendo realizadas fora das redes, né? E estamos aqui, agora que o tempo vai permitindo a gente retomar algumas coisas, né, aos poucos. A gente vai devagarzinho retomando algumas coisas que a gente gosta de fazer, né? Não que o assunto que me traz aqui seja agradável, seja prazeroso, muito pelo contrário. Aliás, né, dificilmente algo que a gente se propõe a fazer nas discussões raciais tem a pretensão ou o propósito de ser prazeroso. Muito pelo contrário, são questões que a gente busca, através, sim, da oralidade, né, dos posicionamentos, compartilhar com o nosso povo, mas, ao mesmo tempo, na proposição e na aposta de que isso se converta em atitudes coletivas, começar, claro, pela gente, e que a gente faça nossa parte daquilo que é a nossa única, exclusiva e intransferível responsabilidade em relação ao nosso povo. Pois bem, o que traz aqui a gente à tona é o badalado caso, né, do, até então, acontecimento de um irmão em situação de rua ou sem teto, a identidade dele, infelizmente, ainda não foi compartilhada, uma mulher branca que o que se está discutindo nas redes sociais e também fora delas é o que me traz aqui nesse momento, nesse vídeo, mais do que o fato em si. É a forma, são as considerações que estão sendo feitas a respeito, que tem me incomodado bastante e que eu escolhi me manifestar a respeito a partir de então. O que acontece? Até então, o que temos de como algo que foi manifestado foi que ela dava uma assistência a ele, já tinha um contato com ele, né? E num desses encontros, no caso o último, né, aconteceu deles transarem. Segundo relatos nas reportagens, a própria sogra dela e uma criança que tinha em questão já haviam presenciado situações um tanto quanto estranhas para uma relação de apenas ou amizade ou assistência, até que aconteceu o que todo mundo sabe que aconteceu. Ela saiu de carro, foi flagrada transando com ele pelo próprio marido dela, que aí sim espancou, e mesmo que se esteja falando sobre isso, ainda muito pouco se fala a respeito. Parece que a gente está no momento em que está se, como é que se fala? Está se validando, na verdade, a questão da defesa da honra e da moral da família, como se fosse já uma certeza de que ela havia sido estuprada. E aí, em cima disso, é que eu tenho visto fora e dentro das redes sociais a galera ratificando que ela não estava no pleno controle das suas capacidades cognitivas, psicológicas, mentais, e que ele, o nosso irmão, em situação de rua ou sem teto, teria supostamente se aproveitado dessa fragilidade, né? E então partido para o ato sexual em si. Cara, isso inevitavelmente me faz pensar em várias coisas que, quando eu estava mais ativo nas redes sociais, vocês já me viram compartilhar, várias discussões, atividades que a gente já realizou, em que essas questões foram abordadas, que remonta a gente primeiramente na época da escravização. Se a gente parar para observar, desde as colonizações mais recentes, há um cenário que é colocado em que a mulher branca, e aí é bom deixar bem nítido, que eu não vou entrar no mérito se ela estava ou não em plena das suas capacidades cognitivas ou psicológicas, se ela estava realizando um fetiche, se ela estava achando que realmente estava cumprindo uma penitência divina. Não vou entrar nesse mérito porque não é o que está em questão aqui, não é o que me traz para esse vídeo. O que me traz para esse vídeo é realmente o posicionamento e as certezas que a galera tem manifestado a respeito do que aconteceu, como se estivesse lá presente, como se fosse a própria poltrona, a própria marcha do carro, que testemunhasse o fato que aconteceu, né? Mas eu vou falar com o que tem. O que tem é que houve um ato sexual, que ela mesma assumiu que foi consensual, e que isso remonta para a gente o seguinte cenário. Se a gente relembrar, na escravização, aqui no Brasil, as mulheres brancas, em plena senzala, em plena Casa Grande, já seduziam
homens pretos, homens africanos, e numa época, se hoje, regra de 3, se hoje um homem preto, em situação de rua, já é considerado algo para além de um sub-humano, interditado de qualquer forma de se pensar para qualquer tipo de relacionamento, seja casual ou não, quiçá o que se pensava sobre o homem africano há 300, há 400 anos, durante a escravização legal. Mas olha que interessante. Durante essa mesma época, aqui são fotos, são livros, são revistas, né, que abordam a questão do fetiche e a questão da representação. Quando eu digo fetiche, estou falando da representação da imagem, né? O fato em si tem várias questões que vão para além disso. Mas o fato é, o que está colocado aqui é uma mulher branca, que sabe-se que ela não é escravizada, ela é uma mulher branca da Casa Grande, que está no celeiro ou qualquer outro ambiente de trabalho forçado em que o homem preto está lá exercendo sua atividade do campo. Isso se repete ao longo de várias e várias obras que retratam a mesma dinâmica. Mas por que eu estou trazendo aqui um homem preto, cuja imagem tento trazer, né? E aí, quem quiser associar com a dinâmica que está sendo discutida atualmente, que faça, mas está bem interessante ver o homem branco com essa cara aqui, né? E a mulher branca nessa pose, o homem preto nessa pose, né? Mas por que eu estou trazendo isso daqui? Para dizer que é a mesma coisa, e a mulher branca sempre colocada numa posição, né, de aparente, quando não está em aparente vantagem de prazer, está em aparente desvantagem física em relação a esse homem africano e tudo mais. Mas o que está colocado aqui em questão é o seguinte: há 300 ou 400 anos atrás, qualquer mulher branca da Casa Grande que fosse vista, né, nessas condições com um homem africano na senzala, se fosse nos dias de hoje, seria automaticamente e imediatamente interditada das suas capacidades cognitivas, psicológicas e afins. Por quê? Porque é inimaginável conceber que alguém, no pleno juízo, em suas plenas faculdades mentais, aceitaria se deitar com um homem africano, com um escravo. Né? Não estou falando mendigo? Então, com um escravo. Aceitariam se deitar com um escravo. Que mulher, sobretudo branca, aceitaria se deitar com um escravo? Claro que nessa lógica que a gente está trazendo aqui, só uma mulher louca, uma mulher psicótica, uma mulher interditada das suas faculdades mentais. Então, só que aqui, a história, os fatos são outros. As mulheres brancas buscavam os homens africanos na senzala para manter relação por uma escolha própria, por um desejo próprio. Ah, se é fetiche ou não, eu não estava lá, não vou entrar nesse mérito. Mas o fato é, elas buscavam esses homens africanos escravizados por uma vontade própria, por uma decisão própria. E que, sobretudo, num contexto estrutural em que o homem africano não tinha o menor poder de buscar a mulher branca como se fosse uma pessoa hoje cantando a outra na rua. Se hoje já dá problema, se hoje o homem preto cantando uma mulher branca, né, com essas características aqui na rua, se ela gritar socorro, socorro, estuprador, as pessoas correm atrás, espancam, atiram. Mesmo que fisicamente não esteja acontecendo nenhuma dinâmica que remeta a isso, imagine nesse contexto. Então é claro, é óbvio que a atitude partia das mulheres brancas. Mas o fato de partir das mulheres brancas não tirava ou diminuía o fato de que, para que não se escandalizasse, afirmasse que caso isso aqui se tornasse público, ou situação A, o homem africano partiu para cima da mulher branca, da mulher europeia. Situação B, a mulher europeia, ela estava sonâmbula, ela estava delirando, ela estava sob algum tipo de interdição psicológica que justifique e que, portanto, por fim, a desresponsabilize. E olha que interessante, coloque esse homem africano na condição de alguém que tirou proveito dessa vulnerabilidade mental, dessa confusão mental que a mulher branca tem. Então, portanto, o que há em comum aqui é a interdição das faculdades mentais da mulher branca em ambas as situações, por mais que os cenários sejam diferentes em relação aos momentos históricos, ok? Como a gente defende que nós passamos por uma falsa abolição, não é estranho, óbvio que não é estranho, que as coisas sejam tão semelhantes, mesmo tantos séculos depois, mesmo a escravização não sendo mais legalizada. Pois bem, voltando pro caso em questão do Distrito Federal de Planaltina, a gente observa uma necessidade muito grande de já dar uma sentença ou de dar um laudo psiquiátrico para a mulher branca em questão. Porque, mais uma vez, quem vai se sujeitar a se deitar com um morador de rua? E aí vem os agravantes racistas, né? Por ser um morador de rua preto, não se precisa racializar quando se fala de mendigo, por exemplo. É mendigo, porque já está no imaginário, no inconsciente coletivo,
brasileiro que mendigo necessariamente é preto. É igual falar bandido. Você não precisa falar bandido preto. Você só fala bandido. E a sociedade já conclui que ele é preto. Isso é algo extremamente racista. Isso é algo extremamente sofisticado. Tanto que quando o bandido é branco, você qualifica ele de uma outra forma. Como se o bandido já não fosse uma espécie de qualificação. Então vira traficata, por exemplo. Quando é mendigo, vira mendigato. Ou mendigo gato, quando é branco nesse caso. E quando a traficante é branca nesse caso. E aí o fato de ninguém precisar racializar o mendigo faz com que haja um acordo racista entre todo mundo de que ele é preto. Claro que também tem a imagem dele, mas o interessante a se observar é o mendigo. E aí, por ser um mendigo preto, todo mundo acha natural, além de não racializar, já colocar todos os adjetivos e estereótipos que o mendigo tem. Sujo, fedorento, tênis cheio de sebo. Cara, você tava lá, você teve relações com ele, você foi a última pessoa que teve relações com ele antes dela, para dizer qual era o estado de asseio, qual era o estado sanitário dele. Já parou para se perguntar o que te faz pensar que estar em situação de rua ou sem teto é necessariamente você ter um combo de insalubridade? Sabe? E aí vem outra questão, né? A questão de precisar dar um laudo psiquiátrico para ela. Pô, galera, na boa, vamos lá. A gente sempre discutiu o quanto a gente, enquanto povo preto, através da colonização mental, sempre se preocupou muito em querer mostrar para o branco o quanto que a gente está preocupado com ele. Acontece o que aconteceu, tá tudo totalmente fresco ainda, poucas informações disponíveis, mas curiosamente, parte do nosso povo decide dar um aval, dar um salvo-conduto, dar qualquer outro, uma presunção de ingenuidade ou uma presunção de inocência para a mulher branca em questão. Ainda que ela seja uma paciente psiquiátrica, ainda que ela faça um tratamento complexo psicológico, não cabe a gente. Olha a guerra da Rússia e da Ucrânia. Aos brancos basta a rede que eles mesmos possuem para se atenderem e para acolherem uns aos outros diante de qualquer tipo de calamidade que eles passem. Será que é a gente que precisa dizer, ou afirmar, ou legitimar a condição psicológica ou psiquiátrica dela? Será que já não bastam os brancos fazendo isso? Se os brancos estão cuidando dela e do marido dela, e a gente também se preocupa em cuidar dela e do marido dela, quem se preocupa com o nosso irmão sem teto ou em situação de rua? Quem se interessa pela versão dele dos fatos? Existe versão dele dos fatos? Se a gente vê aqui na reportagem do G1, olha que interessante que o G1 falou que está faltando. A reportagem do G1. Veja o que se sabe e o que falta saber sobre o caso do personal que espancou sem teto após flagrá-lo fazendo sexo com a esposa no DF. Vamos lá. O teto foi socorrido, beleza, fala que ele foi socorrido, o personal trainer foi preso, fala que ele foi liberado, como todo mundo foi liberado na delegacia, os três foram liberados. É a versão de cada um. O que diz o personal trainer? O que diz a mulher? Depois, o que diz a Polícia Civil? Aí beleza, né? Repararam que tá faltando alguma coisa aqui? E aí vem aqui, não, que falta saber. Aí você pensa, o que tá faltando aqui, eu vou encontrar aqui embaixo. O que falta saber? A esposa foi estuprada. Qual a linha de investigação da Polícia Civil? O marido vai ser responsável pelas agressões ao sem-teto? A esposa enfrenta problemas psicológicos? Os supostos problemas psicológicos motivaram o contato com o morador de rua? Veja, apesar de ter aqui algumas questões interessantes a respeito do irmão que está em situação de rua / sem-teto, não há aqui, em nenhum momento, o interesse em saber o que diz ele, o que ele diz. Nem aqui nas afirmativas e nem nos elementos que faltam, porque não interessa. E esse é um dos acordos implícitos da nossa sociedade racista. E esse é um dos não ditos que já estão no nosso inconsciente. Não tem por que saber da parte dele. E aí vem uma outra questão, né? Quando a gente fala aqui da questão do mendigato. Fosse alguém com esses traços, teria essa galera toda inflamada, pensando exclusivamente na família que protagonizou essa situação, ou estaria se dividindo a responsabilidade para a própria família, no caso aqui para a mulher branca em questão, sobre a atitude que ela teve, sobre a iniciativa que ela teve, sobre a escolha que ela fez. Fosse esse morador de rua ou esse sem teto, será que ele estaria sendo visto exclusivamente como um estuprador? Como alguém que se beneficiou da situação? Ou estaria ponderando a respeito? E aí vem a questão. Gente, diariamente no Brasil, neste país continental, nessa masmorra, mulheres pretas em situação de rua são estupradas, são abusadas, são assediadas por homens brancos, prometendo comida, prometendo roupa, prometendo agasalho, prometendo trabalho, prometendo tirar dessa vida, oferecendo carona,
vários exemplos que poderia ficar aqui até amanhã citando para conseguir um sexo oral ou para realizar penetração de fato, ok? E isso não só com mulheres pretas, homens brancos que abusam de também homens pretos em situação de rua. E a pergunta que eu faço é, nesse caso, quando é homem branco que está buscando a pessoa preta em situação de rua, seja mulher, seja homem preto, seja mulher preta, seja homem preto, quem se interessa em avaliar as faculdades psicológicas desse homem branco pra dizer, não, peraí, pelo amor de Deus, qual é, cara? Pra sair com a mendiga, porra, tem que ser maluco, esse cara não tá bem, esse cara é psicótico, porra, o cara tá saindo com a mendiga, tá maluco, mendiga suja, fedida, qual é, cretinho? Tá louco, velho? Qual é, mano? Tu tá saindo com mendigo, e ainda por cima homem, cara? Qual foi, cara? Tu comeu mendigo mó sujo, ainda comeu homem, tu não tá bem não, cara, que não sei o quê. Ninguém se interessa, porque mais uma vez, não é que ninguém saiba disso, eu garanto que eu falar que diariamente no Brasil, pessoas pretas em situação de rua, homens, mulheres, crianças pretas, são abusadas, assediadas, estupradas por pessoas brancas. Isso não deve ter causado espanto por homens brancos, isso não deve ter causado espanto nenhum. Mas o fato de não causar espanto e ao mesmo tempo isso não precisar ser questionado ou, né, desvelado, faz com que a gente naturalize uma coisa que nunca foi natural. Assim como não é natural um homem preto estar em situação de rua, ou sem teto, ou sem asseio, se fosse o caso, e isso é naturalizado quando só se refere a ele como mendigo, também não é natural o nosso povo como um todo estar em situação de rua ou estar vulnerável para sofrer qualquer tipo de abuso ou de violência sexual ou de qualquer outra natureza que seja. Se o homem branco não tem sua faculdade psicológica, suas faculdades mentais questionadas, quando ele pratica, e isso fica até na questão, às vezes, do jocoso, né? Da gozação. Tipo, qual é, cara? Comeu uma mendiga aí, caralho, velho, que isso aí? Qual é? E aí? Ela pode bem, que não sei o quê? A gente sabe que isso rola. E aí? E fica nisso. Mas quando a mina branca vai lá, e faz a mesma coisa que o seu par racial, homem branco, faz, ela é questionada nas suas faculdades mentais. Repito, não que ela tenha ou deixe de ter questões psicológicas, não é sobre isso, tá? Mas ela é questionada? Será que isso não tem relação com aquela questão da pureza da mulher branca, que é mais uma das heranças da colonização? Ah, mas Renato, você tem que levar em consideração que se ela tiver questões psicológicas, se ela tiver questões psiquiátricas, isso tem que ser levado em consideração sim. Bebê, tudo bem. Vamos supor que ela tenha. Todas as vezes que uma pessoa branca comete qualquer tipo de gravidade ou se envolve numa situação constrangedora, como é o caso, há sempre um questionamento sobre a sua sanidade mental. E aí, claro, se quando um jovem branco entra numa sala de aula e atira em todo mundo, a sua questão psiquiátrica é colocada em xeque. Se quando um branco bêbado pega um carro e mata uma família, sua questão psiquiátrica é colocada em xeque. Quando o homem branco assalta, furta, mata, rouba, estupra, sua questão psicológica psiquiátrica é colocada em xeque. Ou quando, nesse caso, uma mulher branca tem relações sexuais consentidas com um homem preto, sem teto ou em situação de rua, suas faculdades mentais também são colocadas em xeque, cara, uma hora alguém vai acertar. Se todo branco, em tese, fazendo merda, ou se colocando numa situação constrangedora ou questionável, tem suas faculdades mentais questionadas, uma hora alguém vai acertar. Mas o fato de acertar não diminui essa questão histórica e essa problematização que eu estou compartilhando com vocês. Entendeu? Isso é um fato. Então, essa síndrome da pureza da mulher branca, inevitavelmente, ela é inalienável e ela é, portanto, inseparável de qualquer análise que se faça, inclusive de um caso como esse. Que faz com que, inclusive, não só parte do nosso povo, mas parte do nosso povo, dito de consciência racial, tenha a necessidade de antecipadamente se manifestar, validando ou legitimando uma questão psicológica dessa mulher branca que justifique ela ter relações sexuais com um homem preto. E o fato dele estar naquelas condições, como sem teto ou como em situação de rua, seja a justificativa, e aí que vem mais sofisticado, seja a desculpa perfeita para não dizer que é o simples fato de ser uma mulher branca com homem preto. Por quê? Porque se você extrair daí a situação de rua, vai configurar racismo. E aí fica feio você dizer que uma mulher branca só seria com um homem preto numa condição de falta de consciência dessa mulher branca. Não que eu seja a favor disso, mas colocando nesse contexto, entende? O fato dele ser morador de rua, ou se fosse ex-presidiário, ou se fosse presidiário, entendeu? Seriam as desculpas perfeitas para colocar essa mulher branca nesse questionamento em que não se faz quando não se tem um rótulo, né? Um rótulo de um homem preto numa condição de indiscutível desprestígio social, como é o caso da rua, como é o caso da cadeia, né? Mas enfim, é isso. Então, o meu compartilhamento que eu queria fazer com vocês era sobre desmistificar essa necessidade da gente chegar e se posicionar em relação às pessoas brancas. Primeiro, que elas não pensam que a gente faça isso. E segundo,
Por que a gente está escolhendo fazer isso? O fato de o morador de rua ou o sem-teto em questão ser um homem preto, se fosse um homem branco em questão, como que essa questão estaria sendo analisada, como que ela estaria sendo colocada. E, claro, a versão dele, né? O que ele tem a dizer sobre isso. E independente dos detalhes que realmente tenham acontecido nessa situação, se tem uma questão psicológica por detrás, se tem um fetiche por detrás, independente disso, como que a vítima, nessa questão, pode ser uma pessoa num país supremacista branco, pode ser uma pessoa branca, que além do que tem uma estrutura e tem uma rede, né? Quando a outra pessoa em questão, além de ser um homem preto, é um homem preto nas circunstâncias em que se encontra. E aí, galera, vem outra questão. Dizer que ele abusou, tirou proveito da situação em questão no carro com aquela mulher, é tão diferente de dizer que esses homens pretos aqui dessas fotos, no contexto da senzala e do celeiro, estão tirando proveito dessas mulheres brancas? Vocês acham que o homem branco vai dizer a minha esposa foi lá, consentida, né? E transou lá com um escravo, e é isso, entendeu? Ela gosta mesmo, eu apoio ela, e é isso, tá tudo certo, aí segue o baile. Claro que não, cara. Vai dizer que estuprou, vai dizer que se aproveitou, vai dizer que a mulher tava tomando remédio, e aí foi pra lá sem perceber, e quando viu, o cara tirou proveito da mulher do branco, e por aí vai. Isso vai ser a versão do homem branco, essa vai ser a versão que a mulher branca vai aderir, essa vai ser a versão que o delegado ou o xerife vai reproduzir, e essa vai ser a versão que o juiz ou a juíza vai sentenciar. Portanto, apesar das diferenças, nesse momento, eu pelo menos não percebo nenhuma diferença entre dizer que ele está abusando dela ou que o irmão aqui de Brasília cometeu algum tipo de abuso em relação à mulher branca que consensualmente teve relações sexuais com ele e que ela teve iniciativa de procurá-lo. Como que alguém, nessa condição, pode ser apontado ou responsabilizado como uma pessoa que tirou proveito ou que abusou de outra pessoa branca que tem uma condição de vida normal, um trabalho, um lugar pra morar, come quando quer, compra a roupa que quiser, etc, 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 etc. Como assim, cara? Que isso, velho? Que isso? Então, assim, isso não existe. Não existe operação matemática que dê conta de provar que isso é possível, entendeu? Que um morador de rua, que numa situação consentida como essa, tenha sido ele tirar proveito dela, e por que não questionarmos o fato dele estar numa condição materialmente e até mesmo histórica e estruturalmente desfavorecida, entendeu? Dela ter tirado proveito dele. Porque venhamos e convenhamos. Ele tá na situação que se encontra e ela na situação em que se encontra. Nessa posição, para quem que seria mais memorável, entendeu? Viver essa experiência. Quem que tem aí, né, nessa dinâmica, maior ou menor poder de escolha com quem quer se relacionar em qualquer outra situação, entendeu? E aí, diante disso, como que a gente consegue eleger ele como um possível aproveitador e ela uma suposta vítima? Lembrando que todo povo tem a questão do instinto da autoproteção e autopreservação. E nesse momento, vocês não acham que é natural que, uma vez que isso se tornou um fato público, que ambos queiram tentar de tudo para se preservar, principalmente o marido, né, daquela mulher branca lá em questão de Brasília, para tentar inocentá-la e falar que a família como um todo foi vítima de um homem preto em situação de rua, tentar tirar ao máximo a responsabilidade dela e entregar ao máximo a ele, né, gente? Entendem? Como vai além dela ter ou não ter um diagnóstico? Como vai além de ser ou não ser um fetiche? É uma questão histórica que está colocada. E por fim, e não menos importante, a partir do momento em que a gente concorda que ela não estava plena das suas faculdades mentais, ela, ao ser desresponsabilizada do seu ato, consequentemente, quem passa a ser responsável pelo que aconteceu é ele, o homem preto, em situação de rua, que para a sociedade é invisível. Para a sociedade não tem serventia alguma, mas ironicamente consegue ter poder de tornar vítima uma mulher branca, que além de ser branca é estruturada na estrutura que a beneficia e que é feita para ela e por pares raciais dela. Esse homem preto em situação de rua consegue atravessar tudo isso e fazer vítima dessa mulher branca, que só está atrás do homem branco, quase como uma sombra, na verdade. Isso é muito louco. Mas é isso, galera. Não é a primeira, infelizmente não vai ser a última. Estamos de volta devagarzinho, aos poucos. A gente vai retomando as atividades nas redes sociais, tá? Obrigado por ter me assistido até aqui. E até os próximos conteúdos. Tamo junto, viu? Valeu, um abraço.